João 17, verso 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amados, é interessante a gente entender que Jesus, ele já sabia que a principal dificuldade da igreja seria a falta de unidade. Jesus já sabia antes de fundar a igreja. Então ele ora, essa é uma oração dizendo: Deus, eu estou orando por aqueles que vierem a crer. Então ele está orando por você. 20 séculos depois, nós estamos aqui, né, repetindo a oração que Jesus fez. E ele dizendo: Deus, eu oro por aqueles que irão crer em mim, para que eles sejam um no Senhor, para que eles sejam unidos, para que o mundo possa crer que o Senhor de fato me enviou. Amados, o mundo vai saber que Jesus existe por causa do seu testemunho. Amém? Por causa da sua vida. Algumas coisas que foram compartilhadas aqui. As pessoas só terão acesso a Deus quando você estiver ligado com Ele. Estar unido com Deus é você se unir a um propósito em Deus. E eu quero falar hoje a respeito, né, do propósito da unidade na vida da igreja. O poder que esse propósito tem para mudar nossas vidas. Eu quero pegar um texto paralelo que vai nos ajudar a entender. O apóstolo Paulo diz na sua carta de Efésios capítulo 4, verso 3. Você pode acompanhar comigo? Jesus lá no capítulo 17 estava orando pela igreja, orando por nós, para que nós fôssemos um. E ele diz: eu reparto a minha glória, a glória que tu me deste, eu reparto com eles. Amados, a glória de Deus não se manifesta onde não há unidade. Você entende isso, irmão? Amém? Você entendeu isso? Então, se nós queremos que nós cantamos, que a glória dele se manifeste aqui, nós precisamos ter unidade com Deus e com os nossos irmãos, né? Nós precisamos ser uma igreja unida com as outras igrejas da cidade. E é o que estamos fazendo. Estamos nos unindo para conquistar, para que a glória de Deus possa alcançar, né, todos os bairros de Curitiba. Amém? Né? Uma cidade a ser conquistada. Efésios 4:3 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe as palavras esforçando diligentemente. Na verdade, essas são duas palavras que formam uma só palavra no original. O original é uma palavra que significa apressar-se ou ser intenso, que é a palavra grega espudazo, né? Uma só palavra.
traduzida no português, esforçando diligentemente. Mas no original significa apressar-se, ser intenso. Então a forma verbal, né, do qual o original está escrito, no português não se reflete. Porque a forma original do verbo grego, ela arranca fora toda a passividade. Fale comigo. Um crente, mais alto, um crente passivo não realiza a obra do reino de Deus. Paulo, quando está escrevendo para os Efésios, ele está dizendo, esforce diligentemente, quer dizer, se apresse, não seja passivo. Se você for dar uma pesquisada nas palavras, você vai ver que não é só não ser passivo, mas é também não ser quieto. Não ter aquela atitude de que ficar esperando. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Você ouviu o que eu falei? O reino de Deus é tomado por esforço. Amém? E somente aqueles que se esforçam, que se empenham, é que conquistam o reino. O reino são as promessas de Deus, é o propósito de Deus para a sua vida, para a igreja. Amados, quando nós... É como o apóstolo Paulo estivesse falando o seguinte, trazendo para a realidade, a Igreja Carisma de Curitiba. A iniciativa é de vocês. Façam isso agora. Façam isso hoje. Levem o evangelho a sério. Pare de brincar. Pare de se esconder. Pare de ser crente 007. Para de ser alguém desconhecido. Manifeste o reino de Deus onde você está. Amém, meu irmão? Quem estava na conferência lembra do pastor Anatoly, né? O que mais me marcou nele é que, além do francês traduzido para o português daquele jeito que só os anjos sabem como é que é, né? Qual que era a palavrinha? Era? Eu não ouvi qual era a palavra? Agora. Isso. Eles não estão entendendo nada, né? Mas para você que é crente, que precisa de mamadeira, Deus vai tirar a tua mamadeira nessa noite. No reino de Deus, as criancinhas não tomam o reino por esforço. Bebês na fé não se reproduzem. Crianças com 50 anos de igreja não realizam nada para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Daí o pastor Anatoly disse exatamente isso. É tempo do Senhor, de Deus tirar a tua mamadeira. Nada de nhenhenhé e bum 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 e por aí que vai, né? Tá? Meus irmãos, eu não quero descer nos detalhes, mas não é só a mamadeira, né? Quem já deu mamadeira sabe que depois da mamadeira tem um resultado. Você entendeu, né? Chega, meu irmão, de fazer besteira. E ainda depender dos outros para consertar. Alô? O que Paulo está dizendo é um apelo para que guardem, para que permaneçam, para que preservem constantemente a unidade. Não amanhã, não semana que vem, não no mês que vem, não no ano que vem, mas o quê? Agora. Não ouvi? Agora. Isso, agora. Sabe por quê? Porque cada dia que passa,
onde você está em desacordo com o seu irmão, mais sofrimento você traz para a sua vida emocional e espiritual. Cada dia que passa que você não resolve o seu pecado diante de Deus, que você não resolve o seu propósito da tua vida, só aumenta o problema para você. Cada dia que você passa em desacordo com o propósito de Deus, seus dias não são contados. Como aprendemos nesse final de semana. Que Deus conta os nossos dias. Dias que você está na presença de Deus. Dias sem a presença de Deus não é contado. E a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas muitos não terão dias para ser contados, porque não estiveram na presença de Deus. Alguns ficam até fracos e doentes, porque não são capazes de resolver problema de relacionamento na igreja. Não são capazes de perdoar o irmão, a irmã. Então, se você tem algo para resolver, resolva quando, meu irmão? Resolva quando, meu irmão? Sabemos que esse propósito não é fácil, tendo em vista que as pessoas às vezes estão separadas umas das outras por diversas razões. Mas eu digo, irmãos, se uma pessoa falar mal com você, falar atravessado contigo, procure fazer o melhor para não contender com ela. Quem pode dizer amém por isso? Se outra lhe odeia, procure amá-la. Isso é buscar o vínculo da paz. A paz é um vínculo que permite que as pessoas possam viver em harmonia. Então essa disposição e esforço diligente, agora, une os cristãos. Se alguém te magoou e feriu, você decide resolver na hora, agora, isso não causa mágoa e nem tormento para você. Porque desavenças não resolvidas, palavras mal interpretadas, comentários que não são checados a origem e a intenção, acabam se tornando, alvos, brechas, flechas que atingem o coração, para trazer amargura, divisão, separação de melhores amigos, vínculos. Os vínculos entre os líderes e os membros já não são os mesmos, você já não tem mais a mesma confiança. De repente, se a esposa e o marido, o vínculo é abalado. Entre pais e filhos, eu não sei, amado. Vínculos entre irmãos de sangue. Eu sei que Deus nessa noite está dando uma oportunidade para você lutar pela unidade e pelo vínculo da paz no teu coração. Amém, amados? Por quê? Porque a edificação do corpo de Cristo, a construção de uma igreja forte, precisa ser em unidade de coração e espírito. Quem pode dizer amém por isso aqui? Então, sonde o teu coração agora. Será que você precisa pedir perdão para alguém hoje? Será que você precisa levantar da cadeira e ir até lá no fundo para abraçar alguém que você sabe que está atravessado com você? Não sei, mas eu quero que você sonde o teu coração agora. Você precisa liberar perdão para alguém. Na sua célula. Talvez você saiu de casa brigado com seu cônjuge, com algum dos seus filhos. Sonde o teu coração. Será que você percebe alguma amargura crescendo na sua vida? E que está contaminando já você? Você já está olhando pessoas diferentes? Você já está olhando o irmão, a irmã diferente? Você já está olhando o líder diferente? Já está olhando o pastor diferente? Já está olhando a igreja diferente? Não sei. Mas eu sei algo, que se você guarda mágoas, algo vai crescer dentro de você que se chama ressentimento, que é sentir a mesma dor com mais intensidade. Todas as vezes que fala no nome da pessoa, que cita a situação, que fala de um problema, o ressentimento é sempre algo progressivo. Então, amados, se você entrou aqui nessa noite com algum problema no teu coração, hoje é o dia de Deus trabalhar um conserto
no teu coração. Amém? E quando que você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Amém. Abra comigo de novo, o João 17, de 20 a 23. Veja só o que ele diz aqui. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha carinhosamente para a pessoa que está do seu lado aí, tá? E faça uma pergunta para ela. Fala assim, como? Mais alto, assim, olha bem nos olhos dele, pergunta, como habitaremos juntos no mesmo céu se nós não amarmos uns aos outros aqui na terra? Como? Como vai ser isso, querido? Como você acha que vai ser isso? Se nós não somos capazes de nem conviver, nem suportarmos uns aos outros aqui, como é que vai ser lá? Hã? Alguém vai ficar de fora. Não sei. Resolva aqui. Agora. João capítulo 13, verso 34 e 35, uma citação muito conhecida de Jesus. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pegou essa dica aí? Então, dentro desse pano de fundo, eu quero falar um pouco o que o amor é capaz de fazer. Quando você entender que o amor é o vínculo da paz. Eu pergunto, o que o amor pode fazer na sua vida, na sua célula? O que o amor pode fazer na igreja? Eu quero colocar aqui a primeira coisa que o amor faz na igreja. Fale comigo assim, o amor edifica a igreja. O amor é a base, é o fundamento da edificação da igreja do Senhor. Não há como ter uma igreja sem amor. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. Paulo está escrevendo sobre várias coisas, dando uma orientação doutrinária. E aí ele fala que, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E aí ele faz um ponto. E na parte final do verso ele diz assim, o conhecimento traz orgulho, mas o amor, o que, irmãos? O amor edifica. Então a igreja só vai crescer e se transformar em uma igreja influenciadora. A sua célula só vai ser uma célula influenciadora se nós estivermos edificados, construídos, fundamentados uns aos outros em amor. Não dá para liderar uma célula só para ser visto pelas pessoas, se não tiver amor. Não dá para fazer parte do reino de Deus querendo ser visto pelos homens. O amor é a base. A igreja só vai crescer quando nós estivermos edificados em amor.
Se você ler, depois você pode abrir na sua casa, 1 Coríntios capítulo 13. Lá nós sabemos que de nada vale os dons, de nada vale os talentos, de nada vale o dinheiro, os recursos, a capacitação sem amor. Sabe por quê, meu irmão? Porque nada cresce ou se torna permanente fora do amor. Se você quer ter um ministério que vai perdurar, se você quer ter uma célula que vai multiplicar, se você quer ser uma pessoa que vai permanecer no reino de Deus, você tem que saber que a base da tua vida tem que ser o amor. Tá? O amor a Deus e o amor aos irmãos. Fale comigo aqui. O amor une a igreja. Colossenses capítulo 3, verso 14. Diz assim, que acima de tudo, revistam-se do amor, vírgula, que é o elo perfeito. Nós podemos tentar muitas coisas na igreja para unir as pessoas. Você pode tentar muitas coisas para unir os irmãos na sua célula. Nós podemos fazer muitas programações abençoadas, muitas campanhas. Podemos ter muitas iniciativas e todas elas vão trazer, sim, uma contribuição. Mas o que vai fazer um vínculo, um elo, é se você ama ou não ama. Você quer saber se você está unido com a igreja? Pergunta se você ama os seus irmãos. E quando você sabe que você ama os seus irmãos? Quando você não fala mal deles. Quando você não deseja o mal deles. Quando você não critica as atitudes. Quando você não julga. Todas as vezes que você faz isso, você não tem elo, você não tem vínculo. É por isso que muitas pessoas saem das igrejas, porque não tem elo, não tem vínculo. Não são honestas. Porque elas, no reino de Deus, desde os ensinos dos apóstolos, até a igreja de hoje, do Novo Testamento, sempre teve espaço e oportunidade para que sugestões fossem bem colocadas. Até dissensões no Novo Testamento foram colocadas, como Pedro e Paulo tiveram uma divergência, como Barnabé e Paulo tiveram. Como irmãos, aqui na quinta-feira ministrei aquelas duas mulheres, líderes da igreja, né, que estavam com problema de relacionamento. Mas você pode até ter divergências, mas essas não podem quebrar o elo entre vocês. Porque se quebrar, o amor de Cristo não está na tua vida. O amor de Jesus, o que Ele fez na cruz por você, naquela hora é invalidado. O elo perfeito. Então, irmão, se você quer achar uma maneira, pastor, qual é o jeito de eu me vincular com os meus irmãos? Ame. Perdoe. Dê suporte e apoio para aquele que é mais fraco. Ah, mas ele falou um monte de coisa, despejou um monte de coisa, vociferou, falou um monte de coisa. E aí? Quem você é em Deus? Você é o que ele está falando? Se não é, você é filho do Pai. E Ele que te justifica. Não é o que os outros pensam ou falam a teu respeito. Então,
O amor é a base. Fale comigo, o amor destrói a amargura e o ressentimento na igreja. Quer saber como cura esse negócio? Se isso entrou na sua vida? Se quando você fala no nome de alguém, começa a te dar coceira, começa a pinicar, para alguns dá dor de barriga, para outros dá ânsia de vômito. Isso, né? Acho que isso não acontece nos dias de hoje. Só aqui nessa carta de Hebreus acontece. Hebreus 12, 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amados, se excluir da graça de Deus é você não entender que Deus te ama e que você não pode se excluir do amor dele. Se excluir da graça é sair de uma célula porque tem um irmão lá que te olha de cara feia. Ou sair da igreja porque alguma situação não foi resolvida com o irmão. Isso é se excluir da graça. Hebreus está dizendo, cuide, preste atenção para você não se excluir da graça de Deus. Por quê? Porque se houver uma raiz de amargura que esteja brotando, vai causar um monte de problema e vai contaminar muitas pessoas. Então, qual que é a solução para a amargura e para o ressentimento? Amor. O amor de 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não guarda uma carta na manga para tirar na cara da pessoa. O amor não fica esperando uma oportunidade para dar uma rasteira e puxar o tapete. O amor não fica ardendo em ciúmes e inveja. O invejoso não vai prosperar na casa de Deus e nem vai crescer no amor de Deus. Pelo contrário, a amargura vai crescer sempre no coração do invejoso. A dificuldade vai sempre crescer no coração daquele que deseja que os outros não tenham. Ou que tem inveja porque alguém está prosperando e crescendo no ministério, na vida profissional, na vida pessoal. Ah, mas isso não tem na igreja do Senhor. Fale comigo, o amor destrói as barreiras entre os irmãos, as desavenças, as brigas e as facções. Existem muitas facções na igreja. E é por isso que a igreja do Novo Testamento, desde a oração de Jesus, até os ensinos de Paulo e dos apóstolos, até os dias de hoje, né? A igreja nos ensina a termos um pensamento de unidade, de a buscarmos a unidade. Olha só o que Tiago capítulo 3, verso 16 nos diz. Esse texto fala assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Será que alguém pode estar na igreja com uma ambição egoísta? O que você acha, irmão? Então, eu creio que uma briga só acontece onde tem uma ambição egoísta. Porque o velho ditado diz assim, quando um não quer, dois não brigam. E se briga porque um está defendendo uma posição. É uma ambição egoísta. Ele não é capaz de olhar e falar, esse irmão é imaturo, ele não sabe o que ele está falando. E aí tem uma discussão.
Aí tem uma briga, ou tem uma dissensão, ou tem um bate-boca. E onde acontece isso, aí se instala uma confusão. Eu vou dizer para você, meu irmão, Deus tem chamado, né, as igrejas de Curitiba, a nossa igreja. Deus está chamando a sua vida, Deus está chamando a tua célula para viver um momento de unidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então você precisa identificar esses focos. Na tua célula tem gente assim, você precisa ajudar. Talvez você seja um que está lá e que está com esse sentimento do coração. Você tem que chegar para o seu líder e falar, olha, eu quero vir aqui, e eu quero ter aliança com você. Eu quero ter unidade com você. Eu não quero ficar disputando com você. Eu quero sentar aqui, eu quero participar, eu quero viver aquilo que Deus tem nos dado como direção para essa casa. E eu estou aqui para fazer parte disso. Amém, amados? Fala assim, o amor elimina o mal da igreja. Olha só o que diz Romanos 12, verso 9 e 10. Diz assim, ele qualifica o amor. Olha só o que Paulo diz. O amor deve ser o quê? Sincero. Grava isso aí, meu irmão. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Será que existe um amor que não tem sinceridade? Segundo esse texto aqui, olha só. O amor deve ser sincero. Raiz da palavra sincero, né? Vem lá do latim sincera, sem máscaras. Em outras palavras, você deve ser sincero e transparente. As pessoas precisam saber quem você é. Muitas vezes, nós amamos, mas não somos sinceros. Até queremos o bem da pessoa, mas não somos sinceros a ponto de sentar e falar, olha, a forma como você falou comigo me desagradou. Eu fiquei com um negócio aqui no meu coração. Apesar de gostar de você, amar você, você não foi sincero. Você pôs uma máscara e dá um sorrisinho, às vezes meio amarelado. Ou às vezes você prefere o culto das 7 porque ele vai estar no das 5. Ou às vezes você prefere falar, pastor, acho que eu vou mudar de célula. Você pergunta por quê? Não, é porque isso, porque aquilo, mas na verdade nada disso. Falta sinceridade você falar, ó, tem uma pessoa lá que Deus colocou para tratar a minha vida, só que eu não quero ser tratado. Eu prefiro mudar de célula. É assim que as pessoas pensam, muda de célula, muda de igreja, muda de galho em galho. Amados, apegar-se ao que é bom. Às vezes o nosso amor, né? Ele precisa ser qualificado. Paulo está dizendo assim, olha, que o seu amor seja genuíno, seja sincero, seja transparente. Apegue-se ao que é bom. Eu vou dizer, irmãos, tem tanta gente que se apega com a meia boca. Você conhece o termo meia boca, né? Tem gente que é tão fácil se adaptar com o ruim. O cara não conhece nada da Bíblia. Mas ele fica ali. Às vezes a célula está ruim.
Ele não é capaz de dizer, eu vou estudar a Bíblia, eu vou me pôr de lado do meu pastor, do meu supervisor, e a minha célula vai ser diferente. Quando eu multiplicar essa célula aqui, a palavra vai ser diferente. Ou ele vai chegar para o líder de célula que deu uma lâmina meia boca e vai falar, olha cara, eu estou aqui contigo para te ajudar, mas desse jeito não dá. Talvez o aqui não sirva para aquele lugar. Ministrar uma célula desse jeito aqui não. Mas falta sinceridade. Você vai para casa e janta o cara a semana inteira. Fala mal dele no almoço, fala mal dele na hora da janta, fala mal do café da manhã. Fala, mas não age com sinceridade. E além de não ser sincero, você se apegou com o que é bom? Não, você se apegou com o que é ruim. Você passou a ser um maledicente, um murmurador, e alguém que não se coloca do lado para dizer, vamos mudar essa história. Vamos estudar a Bíblia junto, então. Porque você talvez não parou para conversar com ele, para ver a agenda dele, para ver a dificuldade dele, e falar, cá, você está sozinho na célula, não vai ser mais. Eu vou ser seu líder em treinamento, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer essa célula mudar. Mas tem gente que se apega com o ruim. E a mesma atitude na célula é a mesma atitude no casamento. Se você faz isso na célula, você faz no teu casamento. Você faz na sua casa. Você faz no seu trabalho. Você só murmura, você só reclama, mas não toma uma postura. Você reclama que não tem salário, que não tem promoção, mas não estuda. Você reclama das pessoas, mas você não se posiciona. Se apega com o que é ruim. Amados, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que a gente pode ficar, eu posso me empolgar aqui e não chegar no final, né? Eu não quero isso, eu quero poder concluir com você. Mas eu digo que o amor, ele cobre multidão de pecados, amém? Abra 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Você precisa entender isso aqui, ó. 1 Pedro 4,8. Grave isso no teu coração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Alguém pecou contra você? Alguém errou com você? Se você ama, você vai cobrir a nudez. Você vai cobrir a vergonha, você vai perdoar sem eliminar essa pessoa do teu relacionamento, do seu coração, do acesso à sua vida, do acesso à tua casa, do acesso à tua intimidade. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Você ouviu isso, meu irmão? Porque se Deus tratar você da forma como você trata os outros, você está frito. Eu vou dizer uma coisa, o mundo não está procurando uma igreja mais rica, uma igreja mais pobre, uma igreja mais piedosa, mais conservadora ou mais liberal. Sabe o que o mundo está procurando? Sabe o que o mundo deseja? Sabe o que o mundo quer? É uma igreja, uma comunidade onde as pessoas se amam de verdade. A igreja, segundo o coração de Deus, é, portanto, um ambiente de amor. Não de teoria de amor, querido, mas de uma experiência real e palpável dele, onde você fala, querido, você errou comigo, mas eu te perdoo. E permito que você nasça no meu coração de novo. E sabe por que você precisa fazer isso? Porque senão você não pode fazer uma oração de Mateus capítulo 6. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livre do mal, por seu reino, o poder e a glória para sempre.
Você não pode orar essa oração, irmão, se você tem mágoa no teu coração. E Deus quer te liberar nessa noite. Porque isso quebra a unidade da igreja, isso quebra a unidade no casamento, quebra a unidade entre um pai e um filho, quebra a unidade entre marido e mulher, quebra a unidade entre líderes e ovelhas, quebra a unidade entre ovelhas e pastores, quebra a unidade entre pastores e líderes, quebra a unidade do corpo de Cristo. E por último, quero encerrar dizendo que o Espírito Santo veio em Atos 2, lá no começo da igreja. Tudo começou lá. Atos 4, capítulo 31. Vamos concluir com esses 2 versos. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E no verso, em Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja que tem paz, quer dizer que relacionamentos são ajustados. Ela cresce no temor. E Deus acrescenta cada dia os que vão sendo salvos. Porque as pessoas vão olhar e falar: nossa, cara, você está diferente. Você não é a mesma pessoa. Eles vão querer conhecer, não a igreja, querem conhecer o Deus que está mudando a tua vida. Então, a unidade na igreja faz com que o Espírito Santo haja de uma forma poderosa.